No calendário chamado cristão, nós temos o Dia dos Reis, assim chamado, ou o Dia da Epifania, da aparição da luz da estrela que guiou os reis, assim ditos, assim chamados, até Belém. O texto bíblico não diz que eles eram reis, nem mesmo que eram 3. Isto faz parte da tradição, talvez seja mais lenda do que verdade. Eles eram sábios que moravam no Oriente. Supõe-se terem sido 3 porque foram 3 os tipos de presente, mas o texto nos diz apenas que foram magos que vieram do Oriente. E geralmente eles aparecem nos presépios, o que não é certo, porque quando eles chegaram a Belém, Jesus já estava com Maria e José morando numa casa. É o que o texto, como leremos, claramente nos diz. De modo que a estrela não os conduziu a uma estrebaria, mas a uma casa, onde eles agora estavam residindo. Mas a história destes magos ou sábios que vieram do Oriente está em Mateus capítulo 2. A história que dá origem a este Dia dos Reis. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? É interessante que estes sábios, não sendo judeus, entenderam que a estrela lhes indicava o caminho para irem visitar um rei, e que este rei era rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Também é interessante que, sendo eles de uma outra religião, no Oriente se praticava a religião de Zoroastro, e eles vieram adorar um rei de uma outra raça e de uma outra religião. Neste caso, Jesus Cristo, o rei dos judeus. Eles eram árabes. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando,
se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, não na estrebaria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. Oremos. Pai, este é o momento em que a Tua palavra sagrada, as Escrituras que Tu nos deste, pela unção do Teu Espírito, devem falar aos nossos corações. Fala, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para que ouçamos a Tua voz e pratiquemos o que nos vais ensinar. Por Cristo Jesus oramos. Amém. A Disney World produz centenas de filmes. Há um que ela produziu 2 vezes, que eu não sei como era chamado, mas era a história de um sábio, um gênio, um cientista genial na área de invenções, mas, ao mesmo tempo, um homem muito desligado. Ele se esquecia de tudo. Diz o filme que ele se esqueceu de comparecer ao casamento, à cerimônia do seu casamento, 3 vezes. Ficava obcecado com as suas descobertas e invenções, a tal ponto que se esquecia de outros aspectos da sua vida. A moral dessa história é que o sabermos muito a respeito de um assunto, o sermos sábios e versados em determinada área do viver ou do conhecer humano, não nos torna igualmente sábios em outras áreas da vida ou do saber humano. Conta-se que Einstein, Alberto Einstein, o grande físico do nosso século, certa vez estava viajando de trem. O responsável pela coleta dos bilhetes veio até ele. E ele procurou por todos os bolsos e na pasta e no chão, não achava o bilhete. Mas este funcionário ferroviário lhe disse: eu conheço o senhor, eu sei quem é o senhor é o professor Einstein lá da universidade, eu conheço o senhor, não se preocupe, não vou exigir que o senhor apresente o bilhete. E continuou andando pelo trem, recolhendo os outros bilhetes, e quando voltou, encontrou o professor Alberto Einstein de 4 lá no vagão, procurando por todo lugar o bilhete. E se aproximou dele e lhe disse: eu já disse ao senhor, professor Einstein, que eu não vou recolher, não preciso o senhor me apresentar o seu bilhete, não precisa ficar procurando.
E Einstein lhe teria respondido: ah, não, o problema não é esse. O problema é que eu preciso encontrar o bilhete para saber para onde eu estou indo. Parece que ele também era um destes professores, destes sábios, destes magos, que era versado em certas coisas, o que não quer dizer que seria sábio em todas as áreas do viver humano. E estes sábios, estes magos que vieram do Oriente, são sábios. Eram sábios na religião deles, persas. Eles eram sábios em termos de conhecimentos sobre a astrologia, o estudo dos astros, das estrelas, dos planetas, das constelações. Eles passavam a vida deles estudando os astros. Mas não eram apenas pessoas dedicadas à astrologia, que é a ciência que estuda os astros. Eles eram também pessoas versadas no que nós chamamos hoje de horóscopo. Isto é, também procuravam discernir nos astros ensinamentos, talvez até profecias ou predições sobre o destino humano. O fato é que em certas áreas do saber daquele tempo, eles eram sábios. Mas, como veremos hoje, o fato de serem sábios nessa área do saber humano não os tornava sábios em todas as áreas. Por exemplo, não eram sábios em termos de política, não eram sábios em termos de judaísmo e história dos judeus, e tinham um defeito muito grande, uma área na qual não eram sábios também. É que não eram sábios na sua compreensão da natureza humana, mais especificamente da maldade que há no homem. Destas coisas, política, judaísmo e natureza humana, eles vão nos se revelar até bem ignorantes. Quando viram a estrela, nesta área eles eram sábios, entenderam, por razões que nós desconhecemos, que ela apontava para o nascimento de um rei. Na astrologia praticada por eles, a aparição de um cometa pré-anunciava um desastre, e o aparecimento de uma estrela pré-anunciava a vinda de um rei, o nascimento de um rei. E apareceu-lhes uma estrela. Estudantes que eram das coisas dos corpos celestiais discerniram que era uma estrela que eles não conheciam. E essa estrela se movimentava. E eles entenderam que ela lhes anunciava a chegada de um rei. E seguindo a estrela foram para a Judéia.
E entenderam que então seria o rei dos judeus que teria nascido. Mas é possível que estes sábios tivessem tido certos conhecimentos a respeito do que é chamado de esperança messiânica que os israelitas acalentavam. Por quê? Porque os judeus, 600 anos antes, tinham sido levados para a Babilônia como escravos. Os irmãos se lembram que os judeus foram levados pelo rei babilônico Nabucodonosor para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, as muralhas da cidade foram destruídas, a cidade foi destruída e ficou um monturo de pedras. E os judeus, levados cativos, passaram 70 anos na Babilônia. Babilônia esta que, por certo, recebeu muitos ensinamentos a respeito da religião judaica. Até porque o próprio Nabucodonosor veio a se converter e veio a decretar que todos os povos adorassem o Deus dos judeus. Portanto, muito do conhecimento da esperança messiânica dos judeus foi difundido e espalhado entre os babilônicos, os quais, por sua vez, vieram a ser derrotados pelo Império Medo-Persa. E é da Pérsia que vêm estes magos. E quando o Império Medo-Persa derrotou os babilônicos e os subjugou, certamente os persas e medos entraram na Babilônia, tiveram profundo contato com aquele povo e possivelmente também ficaram sabendo da esperança messiânica. Isto é, que os judeus esperavam a vinda do Messias, o rei dos judeus. É possível que tudo isso tenha se somado para ajudá-los a discernir, a parte da ação direta de Deus neles também, é claro, que aquela estrela estava indicando o nascimento na Judéia desse Messias, o rei dos judeus. Mas esta sabedoria deles em interpretar os céus não os tornou sábios em compreender a natureza humana, de modo específico no texto, a natureza do rei Herodes. Porque eles foram a Herodes, que não era judeu, que era edomita, que era versado em grego e cultura grega, que era um homem que ocupava uma posição de destaque dentro do Império Romano, sendo responsável pela Judéia, por governar a Judéia. Porque este Herodes, a quem eles vão visitar no seu palácio, e a quem vão perguntar se ele sabe onde é que nasceu o rei dos judeus, Herodes havia matado a sua esposa, havia matado alguns de seus muitos filhos,
era um homem sanguinário, não hesitava em tirar a vida das pessoas, sofria de um mal que hoje as ciências psicológicas chamam de paranoia, de se ver sendo perseguido, real ou imaginariamente, a tal ponto que construiu 6 fortalezas para ter onde se abrigar, ter sempre uma perto dele para a qual ele pudesse correr e onde pudesse se sentir protegido, caso percebesse que outros queriam tirar-lhe a vida. Quando eu tiro a vida dos outros tão facilmente, eu sempre fico cismado, não é? Que algum outro também vai fazer a mesma coisa comigo. É natural. Até mesmo porque aqueles de quem ele tirou a vida tinham os seus amigos, parentes e familiares, que aliás era a própria família de Herodes. De modo que este era um homem ruim. Ele foi chamado Herodes o Grande, é chamado na história de Herodes o Grande, por ter construído estas 6 grandes fortalezas e por ter ampliado e reconstruído ou aprimorado a construção do Templo de Jerusalém, que já havia sido reconstruído no tempo dos profetas Ageu, e naquele período, cerca de 500 anos antes de Cristo, mas não ficou completo, não era nem do mesmo tamanho que o templo anterior e nem tão bonito. Herodes ampliou-o e embelezou, enriqueceu com muitas coisas. E então passou para a história como sendo Herodes o Grande. Era, como vimos, um rei mau. E quando lemos, portanto, mais adiante, que Herodes mandou matar os inocentes, isto é, todos os meninos de 2 anos para baixo, isto se casa perfeitamente com aquilo que nós sabemos deste homem, que havia matado, como eu disse, sua esposa, alguns de seus filhos. Então, mandar matar algumas dezenas ou centenas de meninos em Belém não era novidade, uma ação que contrariasse o seu estilo de vida. Mas estas atitudes de Herodes nos revelam a sua natureza. Era um homem mau. Isto os sábios não souberam discernir. Imagine chegar para o rei Herodes, este homem mau, que se sentia perseguido, e perguntar para ele, como os sábios fizeram, se ele sabia onde é que tinha nascido o rei dos judeus. Ora, Herodes entrou em pânico. Eu vou perder o meu cargo, porque nasceu um que vai me ocupar o meu cargo. Nasceu o rei dos judeus, ele vai me colocar para fora e vai ocupar o meu lugar, porque ele era rei da Judeia, governador da Judeia. Faltou aos sábios sabedoria para entender que não era este rei mau que eles deviam ir anunciar que havia nascido o rei dos judeus. Faltou bom senso, faltou equilíbrio. Isto é, estes sábios, apesar de sua grande sabedoria, eram pessoas crédulas no que diz respeito à natureza humana. Pensavam que todo mundo era bom, provavelmente.
não souberam perceber e discernir que Herodes era mau. A gente fica extasiado quando vê que os sábios cometeram esta gafe tão grande, porque não haviam discernido a maldade na natureza humana. Foram perguntar ao rei mau se ele sabia onde o rei dos judeus tinha nascido, esperando que talvez com isso eles até ganhassem um presente do rei, né? Ou pelo menos o rei os aplaudisse e agradecesse por terem lhe trazido esta notícia. Bem, de fato foi isso que Herodes fez. Agradeceu muito e disse que quando descobrissem onde ele tinha nascido, viessem avisá-lo para que ele também fosse adorá-lo. E eles acreditaram. Eram crédulos, não sabiam discernir a maldade da natureza humana. Eram pessoas inocentes, vamos dizer assim. Eram pessoas simples, que não viam maldade em nada, que não viam o mal em nenhum lugar. Eram crédulos. Eu posso até ir ao rei Herodes, dar essa notícia, e ele dizer que quer ir adorá-los, e eu vou acreditar. É isto que estamos chamando de ser incrédulos. Mas deve nos chamar a atenção e até nos surpreender, a princípio, que nesta história tão bonita do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, tão cercada por eventos e momentos de enlevo já espiritual, já para a raça humana, apareça nesta história a figura de um tal Herodes, símbolo do mal. Mas, se pensarmos bem, isso não deve nos surpreender tanto, porque isto permite que a história do Natal, e segundo o calendário cristão, nós ainda estamos no período do Natal, e não devemos parar de pensar no Natal depois que passa o dia do Natal, porque a entrada de Herodes, do símbolo do mal, torna essa história, por outros aspectos, tão bonita, uma história bem real. Porque não é assim a natureza humana, a vida neste mundo, dos seres humanos. Não é verdade que na nossa humanidade existe a presença do mal? Não há aquela área da vida humana que não esteja permeada pelo mal. Como não há aquela área da natureza humana onde a presença do mal não se faça real. De modo que a presença de Herodes, do modo como nos é apresentado, retrata bem como é realmente a vida humana. E Jesus, que nasceu para salvar o mundo dos Herodes que há neste mundo. Mas mais, Jesus nasceu para nos salvar do Herodes que existe dentro de nós. Porque em todos nós há o pecado, há o mal,
A natureza humana é pecadora, diz a Bíblia. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, diz a Bíblia, nenhum sequer. Não há ninguém que não tenha um Herodes morando dentro do seu coração. E era preciso Deus intervir, enviando o seu Filho para salvar os homens da maldade, de um modo geral, e da maldade que existe no coração de cada um, que habita em cada um de nós. Seremos crédulos, como foram os sábios, se julgarmos que há alguma pessoa que não tenha um Herodes brutal e mau dentro do seu coração. Todos pecaram. Todos têm dentro do seu coração um Herodes perverso. Há um Herodes dentro de nós. E nós precisamos de um Salvador que nos livre desse Herodes que há dentro de nós. A humanidade tem nos desenrolado a sua história, passado por várias épocas, vários momentos diferentes de pensamento. No século passado, século XX, lá pelos idos de 1930, mais ou menos, depois da Primeira Guerra Mundial, talvez por influência, certamente por influência em grande parte, da teoria evolucionista de Darwin, os homens começaram a acreditar que os homens estávamos evoluindo, e evoluindo de tal maneira que guerras nunca mais as haveria na face da terra. Não. O homem estava amadurecendo, evoluindo, estava se tornando um homem responsável e confiável. E foi quando havia esta onda de otimismo e os ensinamentos de Nietzsche e sobre o super-homem, o homem sendo o grande homem, o super-homem, o homem extraordinário, que arrebenta a Segunda Guerra Mundial, que surge um Hitler e veio desmoronar toda aquela maneira de pensar, modo de ver as coisas dos homens daquele tempo. E eles viram que o homem não tinha evoluído, não tinha se tornado responsável. Eles viram os homens se entregando à maior carnificina da história da humanidade e viram 6 milhões de judeus morrendo lá nos campos de concentração de Auschwitz. Nós estivemos lá, dona Cleusa e eu, na Polônia, nesses campos de concentração. Eram muitos, havia vários na Alemanha também, mas o mais famoso era este da Polônia, para onde eram enviadas as pessoas para morrer em câmaras de gás. Os prédios ainda estão lá, estão abertos para visitação pública, e a gente vê as coisas, como é que eram lá, os fornos, tudo, os originais. E foi quando a humanidade mergulhou-se neste mar de sangue, que os homens acordaram para o fato de que ainda há maldade na humanidade. Não havíamos superado o mal. Não superamos o mal. Não evoluímos. O otimismo foi destruído. A humanidade continua má. Herodes continua vivo e dentro de cada um de nós. E a humanidade continua precisando de um Salvador que venha salvá-la desse Herodes, dessa maldade. Mas estamos vendo duas maldades
neste texto. Já as mencionei, preciso sublinhá-las. Uma, a maldade de Herodes. E outra, que até agora eu não chamei de maldade, mas descrevi como sendo. Ou seja, a maldade dos sábios, que era a credulidade deles, a falta de capacidade que eles tinham para discernir a existência e a presença do mal em Herodes. E quando nós temos esta maldade que os sábios tinham, ou seja, esta credulidade que nos incapacita de discernir o mal nas nossas próprias vidas, nós, à semelhança de Herodes, fazemos coisas semelhantes à matança de inocentes. Nós praticamos males que prejudicam outras vidas, que fazem inocentes sofrerem. Este pecado, este mal, que leva a pessoa a esta credulidade de que ela não é pecadora, de que não há mal, de que não há pecado, de que não há transgressão, de que não há desobediência à palavra de Deus. Esse modo de pensar crédulo, errado, nos leva a praticar maldades sem que tomemos consciência que estamos praticando maldades. Os sábios não pensaram que a credulidade deles, não sabendo discernir o mal no coração de Herodes, iria levar aquelas crianças inocentes serem mortas. Mas o que causou a morte, a matança daquelas crianças, foi a maldade dos sábios, a credulidade dos sábios, a incapacidade que eles tiveram de reconhecer que o homem é mau e que Herodes era mau. Deus salvou Jesus daquela matança. Mas para tanto foi preciso se pagar um preço. José e Maria, avisados por Deus, saíram da Judéia. E, como se não bastasse terem viajado tanto para chegar a Belém, quando foi feito o decreto de que tinham que se alistar, e Maria grávida, fala-se tanto dela grávida, viajando quilômetros e quilômetros com José para irem à cidade onde precisavam se alistar. E agora, com uma criança que tinha talvez 2 anos, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, segundo que os magos lhe haviam falado da estrela e seus cálculos sobre a data do nascimento da criança. Saem da Judéia, de Belém, e vão para uma terra estranha para eles, o Egito. A chamada família sagrada, José, Maria e Jesus, viajam e vão a um povo cuja língua eles desconhecem, onde eles têm que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, e a família vai passar alguns anos lá no Egito. José e Maria tiveram que pagar um preço para salvar Jesus de Herodes. E para nos salvar de Herodes, Deus teve que pagar um preço. Foi preciso Jesus ir ao Egito da cruz, para ali morrer pela nossa maldade, pelo nosso Herodes, encarnando nele mesmo ali na cruz o Herodes, a maldade humana,
o pecado humano, pagando esse preço para nos salvar da ira de Satanás, de Herodes, do nosso pecado. E esse Jesus ainda representa para nós, hoje, aqui e agora, a esperança de um novo começo para nossas vidas. Certa senhora foi a uma destas casas de vende-se tudo por R$1, estão se difundindo muito, estão dando muito lucro. Uns parentes da Cleusa já estão com 7 casas dessas e faturando milhares e milhares de reais por semana, simplesmente com coisas que custam R$1. E certa senhora foi a uma destas casas e encontrou um presépio. O presépio se originaram com São Francisco de Assis, há mais de 500 anos. Foi ele que imaginou fazer-se assim uma maquete do que teria sido a estrebaria, a manjedoura, onde Jesus tinha nascido. E colocou árvorezinhas lá e uma estrela ou mais, não sei, para indicar a estrela que havia indicado o caminho para os magos. Mas nessa casa que se vendia presépio, várias coisas, ela encontrou um presépio por R$1. Achou muito barato. Aí o dono falou: mas é com essas figuras que estão aí. Você não tem aí, a senhora não tem aí a figura de Jesus. Se quiser a figura de Jesus também, então custa R$50. Acontece que um presépio sem Jesus não é presépio. Acontece que um Natal sem Jesus não é Natal. E como foi o nosso Natal? Jesus esteve presente? Ou o nosso Natal não foi um Natal? Sem Jesus, o Natal não tem valor. Sem Jesus, a nossa vida não tem significado. Sem Jesus, nós não podemos nos salvar do Herodes que há dentro de nós, da maldade do pecado que existe no nosso coração. Mas não sejamos tão negativos quanto aos sábios. Afinal de contas, eles estavam observando os céus. Discerniram que aquela estrela lhes comunicava o nascimento de um rei. Seguiram a estrela, podiam não ter seguido. Foram procurar onde é que estava aquele que havia sido nascido o rei dos judeus. Tudo isso deve ser motivo de elogio. Embora não soubessem, não entendessem, não compreendessem que esse rei dos judeus era o rei dos reis e o senhor dos senhores, e deveria ser o rei e o senhor dos seus corações. Mas, até onde sabiam, praticaram. Às vezes a gente vem à igreja, dá dízimo, participa das atividades, sem perceber e sem entender muito bem quem é esse Jesus Cristo que nós estamos adorando aqui na igreja. Não percebemos bem que esse Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que Ele quer estar assentado no trono do nosso coração, da nossa vida, da nossa história. Mas elogiemos os sábios também, porque trouxeram presentes reais, reconhecendo que aquele que havia nascido era rei. Trouxeram ouro, que era dado aos reis, era identificação de que alguém
era rei, mas não discerniram que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Trouxeram incenso, que era usado no templo para adorar a Deus, mas não discerniram que este Deus que eles estavam adorando quer ser adorado em espírito e em verdade, e não num tempo ou num lugar. Trouxeram mirra, que era um perfume, um óleo extraído da mirra, planta, que era usado para ungir, passar unguento nos cadáveres quando iam ser sepultados, sem se aperceberem de que aquele rei ressuscitaria, venceria a morte. É por isso que há coisas boas nestes magos, tanto assim que passaram para a história, são lembrados, e não há árvore de Natal que não tenha uma ou mais estrelas. Dizem os historiadores que, vindo lá de São Francisco de Assis, elas significam a homenagem que a humanidade presta a estes magos, por terem sabido entender, e nisso foram sábios, que aquela estrela os levaria ao rei dos judeus. Eu li em fonte muito fidedigna, que há uma lâmpada, que foi acesa em 1901 e que até a data da publicação que eu li, 1998, 97 anos depois, ainda não havia se queimado, continuava acesa. É a lâmpada que tem durado, se é que ela ainda está de 98 para cá, ainda acesa, mais tempo brilhando na história da humanidade. Mas há uma outra que brilha por mais tempo. É que Jesus Cristo, para quem aquela estrela luminosa apontou, é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. É uma luz que continua brilhando, e há de brilhar por toda a eternidade. É uma luz que vence os Herodes da vida, vence o mal e vence o pecado. É uma luz que vence as trevas do coração humano e ilumina o coração humano para que veja em Jesus Cristo o Salvador. A luz do Natal, a luz da estrela do Natal, a luz da estrela de Belém ou dos magos, ainda está brilhando. E eu creio que, ou melhor, eu tenho certeza, que assim como Deus mandou uma estrela para guiar aqueles magos até Jesus, a luz do mundo, e a luz da estrela apontou para a luz do mundo, Jesus, também Deus envia estrelas na nossa vida. E eu creio que não há nenhuma pessoa aqui a quem Deus não tenha enviado as suas estrelas. Quem são estas estrelas? Às vezes é uma esposa, às vezes um marido, às vezes um filho, às vezes o pai, às vezes um amigo, às vezes um colega de serviço, um colega de emprego, um colega de escola, uma vizinha, uma pessoa, a estrela
que Deus tem levantado na sua vida para apontar você para Jesus, a estrela eterna, a luz eterna, a luz da vida. É hora de você agradecer a Deus pelas estrelas que Deus colocou na sua jornada da vida e que um dia apontaram para você o caminho de Jesus Cristo e conduziram você a Jesus Cristo. Pense um pouco na sua experiência. Lembre-se do dia da sua conversão. E lembre-se das pessoas que Deus foi usando na sua vida para comunicar o Evangelho, a luz do Evangelho a você. Estas estrelas que Deus foi colocando na sua vida. E agradeça a Deus por essas pessoas que Deus colocou na sua vida.